começar, né? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de estudos. Vamos para esta reunião de tratamento espiritual. Vou só pedir aqui um minutinho a vocês para eu compartilhar aqui o vídeo, que nós já estamos ao vivo. O pessoal tem que... Aqui, ó, já está nos acompanhando. Como vocês puderam perceber, hoje o nosso amigo Wagner não está presente. E aí hoje a gente vai ter só música incidental, né? Não vamos ter aquela nossa música tão boa que ele faz, está sempre nos ajudando, nos harmonizando com a música que ele... Né, todas as semanas ele está aqui conosco, né, com essa parte musical. Deixa eu só um minuto da atenção. Pedir para vocês esperarem só mais um instante aqui, enquanto eu tento organizar aqui a página do Facebook aqui. Não estou... Aqui, pessoal, tá funcionando aqui. Então vamos dar início fazendo uma prece. Vou pedir a Márcia para fazer aqui a prece por nós. Tudo bem, Márcia? Boa noite. Vamos procurar nesse instante buscar a paz interior para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Ele as bênçãos sobre todos nós, para que nesta noite de estudo, de tratamento, nós possamos melhor absorver os ensinamentos que serão aqui ministrados. Abençoa, ó Pai, a cada um de nós, que possamos estar de mentes e corações unidos e abertos para o aprendizado, e que todos que nesse instante estão ligados a nós possam desde já iniciar esse tratamento a fim de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Permanece com cada um de nós e por tudo que haveremos de receber esta noite, desde já nós te agradecemos. Que assim seja. Obrigado, Márcia. Hoje nós vamos estudar o texto do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, as instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Só arrumando aqui um detalhezinho. Só um instante, pessoal. Tentando aqui arrumar aqui a transmissão. Então vamos lá. Vou ler aqui para vocês, aí vocês vão... Depois a gente faz as observações. Capítulo 13, item 9. Será um texto de Irmã Rosália. Oi?
Tá transmitindo? Tá, eu vejo aqui, Moreira. Dá para acompanhar aqui. É porque às vezes para ali, mas eu tô olhando aqui, né, a transmissão aqui. Tô conseguindo ver direitinho aqui, ó. Então vamos lá. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem, o que quereríamos nos fizessem ele. Toda a religião, toda a moral se acham encerrada nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentiríeis presa ao reconhecê-la no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grandes méritos há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas o da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, 1860. Agora eu deixo a palavra com vocês para que vocês possam fazer alguma observação sobre o texto, alguma parte que não ficou claro, que vocês queiram fazer alguma colocação, alguma dúvida. Queria a contribuição de vocês. Alguém gostaria de começar? Eu já sei porque vocês não começaram, não querem falar. Porque tem uma hora que ela disse que quando um tolo fala, é melhor deixar ele falar, né? Tem a hora que ela falou assim, que é grande caridade deixar um tolo falar. Então vocês estão fazendo isso comigo, né? Uma caridade me deixar falar, um tolo falando. Alguma observação, gente?
Por isso que é difícil fazer o tratamento espiritual com pessoas que não têm mais nada o que vencer, né? Ó, todas as dificuldades já foram vencidas, a gente vai ficar falando o quê? Vejam, eu vou começar aqui, como sempre, né? Vocês estão em silêncio hoje, para que a gente possa observar os pontos iniciais que ele diz. Ela diz, né? O Espírito diz. Ele no sentido do Espírito, que é a irmã Rosália. Ela faz uma evocação ao amor ao próximo, que nós nos amemos e que façamos ao outro, é a lei da reciprocidade, o que desejaríamos para nós. E aí o Espírito diz que se isso fosse resolvido, observado nesse mundo, seríamos felizes. Logo nós deduzimos que, por que nosso mundo não é um mundo feliz? Porque nós não amamos uns aos outros, nem desejamos aos outros o que desejaríamos para nós. Não fazemos pelos outros o que desejamos para nós, que queríamos que fossem feito para nós. Se nós começássemos a busca desse amor, não haveria mais neste mundo ódio nem ressentimento. Então ele coloca como uma maneira de abrandar o ódio e o ressentimento. Então o que a gente tem que entender, também deduzindo, fazendo essas observações da lógica? Logo, no nosso mundo impera essas duas coisas. Ódio, que é aquela raiva mais intensa, e o ressentimento, que é aquela mesma raiva, só que suavizada às vezes pela educação, às vezes pela falta de coragem. Então, né? Você tem o ressentimento, e o ressentimento resseca a alma, ele é muito prolongado, né? Ele demora muito tempo. Inclusive, algumas pessoas dizem que essa geração nossa é a geração do ressentimento. Por quê? Porque nós sempre achamos que a culpa do nosso sofrimento é alguém. Alguém fez alguma coisa errada, me atrapalhou a vida, alguém fez alguma coisa, então nós estamos sempre ressentidos com algo. Alguma coisa ficou por ser feita, alguma coisa era para ter sido feita e não foi feita. Então nós estamos sempre na busca, na procura de culpar alguém pelo nosso ressentimento. Isso é bem típico desse momento atual. Eu não dei certo porque alguém atrapalhou a minha vida. É sempre né, dessa maneira, né? Então ele vai isso, né? Que se amássemos, evitaria o ódio e o ressentimento. E isso para tratamento espiritual é uma coisa muito importante. A gente tem que colocar sempre o espiritismo, sempre o tratamento espiritual em primeira pessoa, perguntar a si mesmo o que foi que eu fiz, onde foi que eu me equivoquei. A gente precisa buscar essa análise profunda, porque senão a gente vai sair sempre culpando alguém. Perdi tempo, perdi isso, porque me atrapalharam. Se eu tivesse, sempre é tempo de começar, sempre dá tempo de fazer, hoje é sempre o momento. E ele vai dizer ainda mais, a irmã Rosália vai dizer ainda mais, que se a gente tivesse esse amor, não teria mais pobreza. Por quê? Porque o supérfluo da mesa de muitos poderiam alimentar outras tantas pessoas. A gente sempre poderia ter algo. Veja que isso é verdade. Uma vez eu vi uma pesquisa essas companhias de abastecimento, que ele dizia que só do local onde pegue os grãos até o porto onde é feito o embarque para fora, só do que cai no meio do caminho, do que é perdido no meio do caminho, se conseguíssemos evitar esse desperdício, nós acabaríamos com a fome mais intensa, aqueles bolsões de fome do nosso país.
só com isso que é desperdiçado no meio do caminho, porque quem já viajou, já viu estradas, às vezes a gente acompanha grandes caminhos, vai caindo grãos na estrada, no caminho inteiro. Então ele disse que o nosso nível de desperdício é muito alto, ainda muito. A gente precisaria trabalhar muito mais esse aspecto, né? Então ele fala aqui do supérfluo, daquilo que a gente tem a mais, daquilo que a gente tem em excesso, que a gente poderia repensar se a gente precisa tanto, né? E aí começa a fazer um alerta. Óbvio, como está falando de caridade moral e caridade material, né? É o tema da noite, a caridade material, ela começa puxando dos ricos. Aí diz, pensai nisso, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Daí para que Deus um dia, cuidado, essa expressão, ó, não vai pensar que é amanhã, não crie uma expectativa, um dia vos retribuirá o bem que houverdes feitos, para que quando sairdes do invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Então, o bem que se faz, um dia a gente recebe. Quando ele promete, não é encarnado, não é encarnado que ele está prometendo assim, olha, faça isso que daqui a pouco você vai receber. Ele dá o exemplo, quando desencarnar, pode passar, tia Marcela. Um cortejo de espíritos para fazer o bem, gratos virão ajudar. Tem um caso na revista Espírita que é bem bonito de falar, que é uma médium que desencarna, e aí o Kardec pergunta se ela já viu os espíritos familiares, o anjo da guarda dela, os espíritos familiares. Aí ela disse que não teve tempo, porque todos os espíritos que ela ajudou nas reuniões mediúnicas, que ela foi intermédio, né? Ela serviu de intermediário, de veículo, todos aqueles espíritos estavam ali por perto, que não deixavam nem ela ver a família, né? Então era todo mundo cercando, conversando, agradecendo, e ela disse que vieram todos recebê-la quando teve no desencarne. Foram esses espíritos agora ajudados, para que a gente perceba também que só quem ajuda não é espírito superior, mesmo o espírito que foi moralizado numa reunião, agora quando ela foi desencarnar, vieram em socorro dela, né? Vieram em socorro não, né? Ao recebê-la, porque o processo após o desencarne, né? Você fica, na descrição que o Kardec faz, fica meio que envolto num fluido, que a imagem que eu consigo visualizar é como se a gente quando desencarna, fosse como uma espécie de múmia, né? Cheio de ataduras. Desculpem eu estar usando essas expressões, alguém não vai chegar em casa, quem está nos acompanhando aqui, ou vocês mesmos, vai pensar, então quando a gente morre fica cheio de atadura, é igual a múmia. Eu só estou dizendo comparativamente que é preciso sair esses fluidos, essas ataduras. E isso é feito como? Através de pensamentos, porque é o fluido que o outro espírito envolve, para auxiliar, para retomar, digamos assim, uma espécie de adaptação àquele momento. E quem faz isso é o anjo da guarda, os bons espíritos, os espíritos que se interessam por nós. Então, tudo isso ocorre, por isso que o espírito da irmã Rosália fala nesse cortejo que veio recebê-la, né? Então ela faz esse alerta. Se pudessem saber da alegria que experimentei ao encontrar no além a quem na minha última existência me fora dado servir. Outra coisa, nós vamos encontrar todos os espíritos que a gente pôde ajudar, os encarnados, que de alguma maneira você deu uma palavra amiga. Às vezes aquela pessoa, você foi a única pessoa que falou com aquela pessoa. Por isso que é importante a gente estar sempre orando. Bruno, passe chegou aí o microfone, Valdemir. Boa noite, Cícero.
Boa noite, pessoal. Fazia tempo que você não vinha, né? É. Vou puxar a orelha dele, viu, tia Mazé? Faz tempo que não vem. Brincadeira. Pequeno probleminha de tempo. Não, brincadeira. Só que eu tô só aproveitando sua mãe aqui. Eu sei que ela quer que eu faça isso, eu faço. Cícero, tu falaste de ressentimento e do ódio. Trazendo para o campo espiritual, né, um colega dizendo que a nossa sociedade está odiando muito ultimamente. Qual seria mais ou menos esse motivo desse ódio ter voltado, então ter despontado no nosso povo? Essa é a grande pergunta. O Gilberto não está aqui. Eu falei semana passada que eu e o Gilberto ficamos conversando da última vez sobre isso, que aí ele disse assim, que eu já tinha progredido um pouco, que a gente tinha progredido. Aí depois eu percebi que, na verdade, eu nunca tinha progredido. A gente nunca tinha progredido. O que acontece é que o progresso se dá em espiral. O progresso não é em linha reta, não é assim, ó. Hoje eu odiava você, aí superei. Amanhã eu já não tenho mais ódio no meu coração. E aí no outro dia eu supero uma coisa, no outro... É tanto que você pode perceber assim, ó, um dia você pode... Alguém te dá um tapa na cara e tu, ouvindo, lembrando da mensagem de Jesus, com tranquilidade, devolve a face. Sem ironia, perdoa. Você se sente muito bem naquele dia, você conseguiu perdoar. No dia seguinte, você leva esse mesmo tapa, você voa na pessoa. E ontem você tinha perdoado de verdade e hoje já não. O que aconteceu? É porque o progresso, você precisa ter várias e várias situações, ser colocado em prova em várias e várias situações. Para quê? Para que ele possa ser consolidado, para que ele possa de fato acontecer. O que a gente percebe é que alguns aspectos da nossa sociedade não apareciam. Não aparecia. Um exemplo muito claro. Nós não tínhamos redes sociais. Então não tinha aquela possibilidade de eu falar mal de alguém no anonimato. De eu desejar mal a alguém no anonimato. Nós já desejávamos esse mal. É tanto que nós continuamos há 2000 anos enforcando Judas. Veja, Jesus já perdoou Judas e nós já passamos mais de 2000 anos e toda a Semana Santa está lá de novo nós colocando Judas para ser enforcado. E para quem já conhece esse hábito, sabe que muitas vezes a gente enforca Judas, mas além de enforcar Judas, a gente enforca todo mundo que a gente não gosta, né? Todos os políticos, o pessoal enforca o time adversário e outra coisa, não sei o que. Você sempre pega essas pessoas e não é só terrível, mas além de enforcar, tem que malhar o Judas, ou seja, ele tem que sofrer, ele tem que ser exibido de forma humilhante por todas as ruas. Você já tinha esses aspectos, só que a gente não tinha rede social. Agora que você, no anonimato, aquilo que a gente só pensava, atrás de uma telinha dessa, eu posso agora fazer. E vai instigar, e vai alimentando ódios. Aí você vai descobrindo que existem pessoas que odeiam também. Aí você vai se juntando. Então, como nós não tínhamos essa ferramenta, parecia que a gente era bonzinho. É porque não tinha sido ainda dado a oportunidade. Essa que é a grande questão. Virtude ela só acontece de fato quando a oportunidade aparece, quando você tem... por exemplo, ninguém é corajoso se não está em uma situação de perigo. A coragem só se revela quando o perigo aparece. Aí você vai ver se você é corajoso ou não. A gente sempre tem que lembrar que a virtude aparece nesse momento. A paciência só se desenvolve nas situações de caos, nesses momentos de dificuldades. A nossa fé, quando é que a fé surge? Ninguém tem fé quando está tudo bem, quando está numa casa de praia, quando está o quê? Não, ninguém nem lembra da fé nesse momento, porque primeiro ninguém agradece a Deus nesses instantes.
A fé é quando você recebe um diagnóstico que tem uma doença grave. Aí é que você vai saber se a sua fé ela consegue passar pelas tempestades. É quando a vida lhe dá uns supapos, quando tudo parece contrário, para ver se você se mantém, se você continua ali firme e forte. Não nos esqueçamos, né, mais uma vez, repetindo pela 15ª vez, não nos esqueçamos de Jó. Jó está lá para ver o que é fé, para mostrar conflito interno, conflito externo, dor. Então é assim que a fé surge. Nós estamos numa sociedade agora que quer ser servida, principalmente pelo grande desenvolvimento de serviços. Nós queremos sempre que tenha uma pessoa que nos sirva, nós queremos sempre que tenha alguém que faça as coisas para nós. Então nós estamos assim acostumados a isso, e a mesma coisa a gente quer de Deus, a mesma coisa a gente quer dos bons espíritos. Nós queremos que venha alguém e resolva a nossa vida. Então, tudo isso a gente precisa repensar. A gente não sabia que estava lá guardado, porque a gente pensava que era paciente, usando os exemplos que eu usei semana passada. Que antigamente, quando nós vivíamos numa sociedade rural, você plantava o feijão, tinha que esperar, não tem plano B. Espere, ele vai ter que nascer. Hoje em dia, se a gente chega num lugar e não for atendido no horário que a gente colocou, pronto. A gente já diz, olha, isso é uma falta de profissionalismo, isso é uma falta de... A gente sabe que às vezes é mesmo, né? Porque é o pessoal de médico que marca na hora e nunca cumpre, né? Mas às vezes não. Às vezes ocorreu um incidente mesmo. Porque quando ocorre conosco, a gente sabe. Quando é com os outros, alguma coisa. Então, essa é uma sociedade agora que quer ser servida, que quer tudo na hora, no seu momento. A gente não tem paciência. Não tem mais. Então, você vai dizer, mas antes era mais paciente. Não, é porque antes eu tinha que esperar. Eu era obrigado a esperar. Eu tinha que esperar plantar e nascer. Plantar, nascer. Tudo isso, veja como o comodismo que a gente quer, é uma situação assim... É uma situação que a gente precisa repensar. Uma coisa bem simples, eu vou falar agora, eu sei que é difícil para mim falar porque sou homem, mas eu tenho que falar porque é um dado real, que é a questão dos partos naturais. A cesariana, que surgiu ali no começo de 1905, por exemplo, o nome é cesariana. Por quê? Porque isso, desde a época de César, já se tentava, do imperador romano, uma maneira de fazer a cirurgia para salvar as crianças. E sempre que tentava, morriam os dois. Nunca sobrevivia quando não tinha condição. Mas então, hoje, conseguiu-se esse método que salva a vida de muitas mulheres, muitas que estão precisando. Mas o que era o método natural, que era como todo mundo... As pessoas não querem. Eu não vou falar aqui de dor, não estou indo por esse lado, porque eu não sei nem o que é essa dor, graças a Deus, só na próxima encarnação, nessa eu não vou saber o que é isso mesmo. Mas por quê? Porque do ponto de vista do mercado, do ponto de vista dos hospitais, se ficar esperando... Um trabalho de parto demora muito tempo, né? Para quem vai organizar a sua vida, é muito mais fácil eu marcar uma hora... É fácil de controlar. Essa espera que a natureza tem, a gente, não estou falando da mulher, falando da estrutura, e não dá. Eu vejo as meninas que trabalham como doula, não sei o que, às vezes a pessoa tem vergonha, as mulheres que vão fazer parto normal, tem vergonha de chamar a doula, porque, e se não for, a doula tem que dizer, sim, mas é assim mesmo, porque antigamente, a Mazé está aqui como prova, chamava a parteira, mas não quer dizer que por chamar ela ia ter, não, às vezes ela tinha que voltar, porque era alarme falso, né, tia Mazé? Tia Mazé teve bastante experiência em chamar a parteira. Então, mas o quê? Você tinha que respeitar o tempo da natureza, o tempo das coisas. Esse tempo a gente não esperando. Eu vejo pais assim, que o menino está com 2 anos e não fala.
E aí o pai já fica louco. Por que não fala? Meu Deus, já tá com medo de ser tá no espectro do autismo e já fica confuso, não sei o que, não sei o que. Aí de repente o menino fala e ficam querendo trazer para o tratamento espiritual para ele parar de falar. Eu digo, você não desejou tanto que falasse, não queria tanto que falasse, agora tá aí e você tá achando ruim porque tá falando demais. Mas por quê? Porque você respeitava o tempo natural, o tempo que cada um tem, que o outro, respeitar o momento do outro, quem progride antes do tempo, tudo tem seu tempo, tem tempo de amadurecer, tem tempo para tudo. Só que hoje a nossa sociedade ressentida quer tudo na hora, no momento certo. Então, essa falta de espera gera esses ódios. Um outro problema nosso é a certeza. Nós temos absoluta certeza de que a nossa opinião é correta. Não é nem opinião, a gente não dá opinião, a gente emite a verdade. Esses são os problemas. Por isso que esses ódios estão aumentando tanto, né? Alguém conta uma coisa e eu repito, sem eu saber se é verdade ou não. E essas questões todas, a gente está vendo muito se proliferar por isso. Como eu falei quarta-feira passada, isso que a gente chama de Homo sapiens assim, só tem 70 mil anos. Que a gente aprendeu a ler, que as primeiras escritazinhas lá, ali pela região da Mesopotâmia, foram feitas que era para contar era para contar a quantidade de cereal que entrava nos templos. Porque os deuses queriam que fosse tudo bem contadinho, né? Os deuses sempre gostaram de uma contabilidade. Tem 4 mil anos. Então, que começou a surgir escrita, 4 mil anos. Que o homem apareceu na Terra, essa estrutura Homo sapiens, 70 mil anos. Leitura, reflexão, é novidade no nosso planeta. É uma coisa muito recente, comparado ao tempo que o homem povoa a Terra. Aí você pega uma sala, a sala da Tiana. Tiana, quantas crianças? 20. Kátia, essa é a média mais ou menos aí, Kátia? 20. Educação infantil e letramento, quantas crianças? 25. Aí você pega, bota 25 crianças no letramento. Meu povo, há 70 mil anos que elas correm, ela quer correr, subir em árvore, ela quer ler. É recente demais. É o que a gente quer? Que as 25 crianças fiquem tudo sentadinha, lendo. Por quê? Porque a gente quer facilitar a nossa vida. Não é assim, ela vai ter que lutar contra tudo isso. Aí o pessoal diz assim, ó, quantas mães chegam para mim e dizem assim, mas é porque tudo tira a atenção do menino. E isso é defeito. Isso é defeito, tá? É como se fosse um problema. Gente, o ser humano perde a sua atenção por qualquer coisa. Qualquer um de nós aqui, se começar alguma coisa lá fora, a gente já vai ficar querendo saber o que é que acontece, porque a gente não tem hábito de se concentrar, de focar. Essa pode ser uma criança que está querendo aprender, mas para a gente isso virou defeito. A criança está muito isolada, pensa só. Se dependesse dos paradigmas atuais, você não tinha mais filósofo, não tinha mais artista, porque tudo parece que é defeito. Não, tem pessoas que é mais voadora mesmo, como o pessoal diz, que fica no mundo da lua. Isso não é defeito, isso é uma maneira de pensar, está refletindo, está usando a sua imaginação. Foram assim que os gênios surgiram, refletindo. Mas hoje em dia tudo virou doença. Tudo virou doença. Por quê? Porque a gente não respeita, a gente quer todo mundo igualzinho, porque é mais fácil de controlar. É óbvio que para um professor é maravilhoso você ficar os 25 menininhos só olhando lá, cobrindo para treinar, né, a letra e prestando atenção em tudo que a professora fale. O problema é que não existe isso em nenhum lugar do mundo. Não existe ninguém que fique 25 pessoas sentadas, tudo igual. É tanto que o Kardec diz, faça grupo pequeno, porque é muito difícil juntar
gente no mesmo sentido. Então, com o mesmo objetivo. Kardec dizia, grupo espírita é 30 pessoas. Por quê? Mais do que isso, é difícil juntar. Imagina, se adulto não se junta, imagina querer que criança, jovem, pelo amor de Deus, é tanto hormônio que se você jogar um palito de fósforo, incendeia, a gente querer que não preste atenção, aí fica doente. Então a gente precisa rever um pouco a nossa sociedade. Me perdoe essa saída, porque a sua questão me levantou essas possibilidades, tá bom? Então a irmã Rosália continua dizendo assim, ó: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E aí aqui ela diz, eu queria mostrar isso aqui, que eu queria quebrar um preconceito que a gente tem em espiritismo. Ele diz assim, ó, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçados, estarei, quiçá, afastando um de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Olha isso aqui, uma coisa que a gente não sabe. Quando a gente desencarna, a gente pensa que a gente só vai reconhecer a nossa família, só vai lembrar disso. Mas aqui a irmã Rosélia está dizendo que às vezes aquele que a gente desprezou, a gente vai perceber que foi nosso pai em outra existência. Era uma pessoa amada, que eu não sabia que estava num outro corpo. Então, alguns dos nossos familiares, às vezes não vão estar, da família espiritual, não vão estar só ali naquela família. Vai estar no nosso entorno, vai estar uma pessoa que eu pude ajudar, e eu vou lembrar, não só da minha encarnação passada, da minha encarnação hoje, de outras encarnações eu também vou lembrar. Porque a gente não sabe disso, a gente pensa que só quem lembra das encarnações passadas são os espíritos superiores. Não, os espíritos lembram de todas as encarnações. De todas. Porque se assim não fosse, essa situação nunca poderia acontecer, como ela descreve. Tem que ser assim, que é para a gente se envergonhar do que fez. Uma das maneiras da gente começar a perceber isso é, observe, aquele que sofre pode ser uma pessoa muito querida sua. Por isso que Jesus avisou, quando eu estive nu e não me deste de vestir, quando eu tive fome e não me deste de comer, tive frio e não me agasalhaste, e todo mundo fica assustado, mas mestre, nunca acontece isso, porque toda vez que fazes isso a um dos pequeninos, é a mim que estás fazendo. Então, quando você nega a mim, é a Jesus que você está negando, porque o chamado é dele. E nós não estamos vendo no outro a ele. A gente tem que ver em todas as pessoas alguém que a gente ama. Alguém que a gente ama. Essa semana eu fiquei impressionado com um vídeo que eu vi, coisa de televisão que a gente não devia ver, mas vez ou outra vê. Teve 2 rapazes, tenho que chamar rapazes, eu sei que as pessoas vão sempre tomar ódio, né? Que ali, Maranguape, Maracanaú, entraram numa loja, assaltaram, as câmeras filmaram, as pessoas foram atrás, atropelaram, queimaram vivo, mataram e queimaram vivo, os 2. Alguém vai dizer assim, não, merece, porque fez escolha tal ou tal, não quero pensar nisso aí não, quero ver isso. Eu só queria que a gente lembrasse que aqueles 2 seres que foram queimados vivos, têm uma mãe, ou uma avó. Coloque-se no lugar da mãe, ou da avó. Seu neto, seu filho, porque pior que seja, sempre é neto, sempre será filho. Para poder a gente pensar, ter uma maneira de orar pelaquela pessoa. Porque a gente precisa encontrar alguma maneira de se colocar no lugar do outro, porque senão a gente vai ficar com aquele negócio, merece, fez isso, sabia o que estava fazendo, porque aqui ninguém está aprovando o erro, ninguém está aprovando o erro. Agora, a misericórdia divina, a gente tem que pedir por essa pessoa, por esses que erraram a morte desse nível, reprovando a barbárie e orando. Sempre lembre isso. Tem uma mãe, gente, tem algum lugar. É uma forma da gente não se envolver apenas no sentimento de ódio, porque a medida que a gente mede será a medida que nós seremos medidos. Um dia nós vamos desencarnar e esse mesmo olhar reprovativo cairá
sobre nós. Se nós nunca tivermos misericórdia, indulgência por ninguém, não tem plano B. São Luís deixa muito claro, repetindo Jesus, será choro e ranger de dentes. Porque se eu me construir apenas inquirindo as pessoas, apontando defeito, mostrando o erro, isso daí nunca prestou, fez isso, é isso. Quando for a nossa... Porque nós seremos julgados. Olha, a Jane já veio me chamar para dizer que eu serei. Tá ok. Foi? Vamos orar por ele. Então nós seremos julgados dessa mesma maneira. Então a gente precisa refletir sobre isso. Lembre sempre que eu vejo um desses crimes bárbaros, eu sempre lembro das mães, de uma mãe que tem ali. É como eu uso, porque eu não aprovo. Obviamente que eu não aprovo esse comportamento equivocado. Mas aí porque tem crimes que, meu Deus do céu, você fica assim, né? Perguntando como um ser humano é capaz de fazer isso com outro. E aí a gente tem que buscar esse caminho. Ela também diz assim, a caridade moral, quando ela vai definir caridade moral, consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Vejam, o primeiro passo, os espíritos são muito sábios, suporte as pessoas. Não tenha ódio, que é o que a gente está fazendo. Se eu não consigo nem suportar, o que é suportar? Grande mérito, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele, que é o que vocês fizeram, né? Calar para deixar um tolo falar. Porque se você sabe que aquela pessoa está falando só bobagem, dizendo um monte de bobagem, incitando violência, não entre no campo da discussão, só vai piorar. Deixe ele falar, porque essa pessoa precisa de público, precisa dizer essas coisas mais bárbaras, as coisas mais terríveis, que é para todo mundo prestar atenção. Se é um tolo falando, deixe. Olha Jesus de novo, não se atira pérolas aos porcos. Deixa, ele diz, deixa essa pessoa falar. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Se essa pessoa sempre fala mal, é como eu digo, se você tem um amigo, se você tem uma pessoa que sempre fala mal, que fofoca, que fala... Saiba, seu dia vai chegar. Então não ache ruim, porque quando você andou com essa pessoa e ela falava mal dos outros, você nunca disse nada. Agora é a sua vez, você sempre soube disso. Corte logo, diga assim, olha, eu não quero falar desse assunto. Aí quando você cortar logo, você vai falar mal logo de você, né? Mas pelo menos você já antecipou a situação, não está reproduzindo. Aumentou ou diminuiu? São 7? Continua 7? Então, a gente precisa ter esses cuidados para não ficar uma coisa ingênua e dizendo assim, olha, eu nunca esperei isso de fulano. Ela sempre fez. Ela sempre fez. Então, não é uma novidade. O que a gente precisa é tentar saber o que cada um pode dar, o que cada um pode oferecer. Isso também não quer dizer porque uma pessoa errou com você vez também, ela também não tenha valor, porque às vezes a gente perde amizades, perde muitas coisas, porque a pessoa errou uma vez. Nós nunca erramos. Se for dizer assim, olha, só é meu amigo, ou então eu só serei amigo, ou sou amigo de quem nunca está errado comigo, acredite, você nunca vai ter amigo. Porque todos nós erramos uns com os outros. Imagina, a gente erra com os pais, que ama a gente, tudo bem, que ama imperfeitamente, com suas imperfeições, mas ama e a gente erra. Com as pessoas que amamos, a gente erra. Então a gente tem que saber que um dos elementos do amor também está incluso o perdão. Não vamos perder a amizade porque a pessoa falhou uma vez. Foi o dinheiro a ela, ela não devolve, não vai emprestar de novo, porque, né? Pelo amor de Deus, você já disse.
vai voltar. Ou então dê logo assim, empreste já sabendo que não. Porque eu não estou querendo dizer que não empreste, você tem dinheiro, empreste. Não estou querendo mandando. Eu só estou querendo dizer que a gente tem que ter um pouco de cuidado, que ser amigo de uma pessoa, a gente não pode ser conivente. Por exemplo, se ela está costumeiramente lhe pedindo as coisas e não devolvendo, e você continua emprestando, porque tem vergonha de dizer não, ou de lembrar que ela está devolvendo, igual as pessoas que eu estou devendo tapaué para metade desse sala aqui, viu? Todo mundo já me deu alguma coisa, um tapaué aí, eu nunca devolvi. Mas se você já sabe disso, acorde a pessoa e lembre. E lembre, meu tapaué, cadê a minha vasilha? Lembre, porque a gente não pode alimentar o erro. Então, se ela vem te pedindo dinheiro emprestado, se você pode emprestar, ok, mas é bom bater no... estava me devendo. Para que não é com ódio, não é com raiva, não é para humilhar, é para acordar a pessoa. A gente não pode ser conivente com o erro. Então, tudo isso são reflexões. Ser bom não nos exime de ser inteligentes. Se a gente gosta de uma pessoa, a gente também tem que corrigir. Se você acha que uma pessoa não tem nada para ser corrigido, se você só tem um amigo que só diz coisa boa de você, cuidado, ele não é seu amigo de fato, porque um amigo sabe alertar. Ele aponta e diz assim, ó, isso é que é bom. Infelizmente, a gente acaba aprendendo do nosso defeito com os inimigos. Os inimigos acabam nos mostrando, quando esse papel deveria ser dos amigos. Os amigos podiam dizer assim, ó, fulano, eu acho que tu não está correto nesse ponto de vista. A gente podia pensar nisso. Vou pedir para o Silva diminuir um pouco a luz, que a gente vai para o segundo momento do tratamento espiritual. Eu peço a todos que possam fechar seus olhos, que já possam entrar nesse clima de introspecção, para que a gente ao anjo da guarda, aos bons espíritos, ajuda necessária para esse momento. Onde que está o microfone sem fio? Vamos ao primeiro grupo da noite. Roger, Márcia, Yara, Nádia, Marcos, Silva e Elizabeth. Esse é o primeiro grupo. Deus abençoe. Que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade, possa nesse instante derramar bênçãos e luzes em cada um destes que precisam do amparo, destes que estão em prova. Mantenhamos-nos em prece.
Pode deixar aí, Márcia. Pode deixar. Vamos ao segundo grupo. Elinete, Rayane, Salomeide, Gabriele, Carol, Isabel Guimarães. Esse é o segundo grupo. Peçamos a Deus por estes que agora, nesse momento, recebem o amparo divino. Pedimos aos anjos que abençoe a cada um, para que cada um possa receber aquilo que veio buscar, para que cada um possa se fortalecer, possa encontrar aquilo que deseja para o seu melhoramento. Vamos ao terceiro grupo. Rita é Dina, Rita, Dina e Neuma. Wellington, Rego. Ceissa, Vilmar e Bete. Esse é o terceiro grupo. Peçamos a Deus que os abençoe, que Deus, em seu infinito amor, em sua infinita bondade,
Derrame sobre cada um destes agora que buscam amparo, que buscam alento, bênçãos e luzes, fortalecendo-os em suas decisões, fortalecendo-os nas dificuldades que porventura estejam passando. Vamos ao quarto grupo, já estamos nos aproximando do encerramento, serão 5 grupos, tá bem? Valdemir, Rafael, Dona Antônia, Henrique, Lucinha, Antônio, Carla, esse é o quarto grupo. A partir desse instante, nós também já vamos pedindo a todos que estão aqui, que querem uma aplicação de magnetismo à distância, pelo membro da família, por uma pessoa que está doente, que você sabe que está precisando, a família às vezes está em conflito. Comece a visualizar essa pessoa, comece a imaginar Jesus do lado dessa pessoa. Nós vamos já aplicar o magnetismo à distância, mas vamos desde já buscando visualizar essa pessoa. Vamos pedir a Deus que abençoe esta pessoa. Tudo bem?
Vamos ao último grupo. Jorge, Elias, Vânia. Alguém não foi chamado e gostaria de tomar um passe? Pode vir. Verônica, o pequeno. Pode vir com ele. Joaquim, não é? Então, Joaquim e Verônica. Então, nesse momento, nós encerramos. Esse é o último grupo. Vamos, a partir desse momento, já nos preparar para o encerramento, buscando envolver as famílias. Esse é um instante em que a gente já vamos todos nos unir num só pensamento, buscando a Jesus, envolvendo principalmente os nossos familiares, criando em torno dos nossos lares um ambiente saudável, de paz, de luz, e vibrando também por todos os doentes. Peço às pessoas que nos pedem prece, que possam acompanhar nesse instante, que a gente vai daqui a pouco fazer a prece de encerramento. Vamos à nossa prece final. Vamos à nossa prece final. Vamos só esperar os meninos do magnetismo sair. Tereza Neuma, Marta, Jane e seu caderno. Zé Carlos, Francisco Audálio, Ana, Antônio. Mais alguém? Tionil. A Divânia tá? Não veio? Então somos nós. Vocês podem. Vamos ao encerramento, a nossa prece final. Tudo bem? Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, a Ti somos gratos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Sentimos a presença dos nossos anjos da guarda, que nesse instante nos envolve a todos, que possamos sentir o fluido bom, o fluido de cura que recai sobre cada um de nós, aquecendo-nos a alma, fortalecendo o nosso corpo. Envolvidos nesta atmosfera,
percebemos a figura de Jesus. Jesus amigo, Tu estás aqui. Podemos Te sentir, ó Jesus. Estende a Tua mão socorredora a cada um de nós, curando-nos das feridas do egoísmo, do orgulho, que tanto nos impede de progredir. Cura-nos, Jesus, nós Te pedimos, da paralisia moral, que nos impede de tomar novas e melhores decisões. Cura-nos da cegueira moral, que nos impede de ver o amor e a bondade de Deus. Ó Jesus, inspira-nos a força para resistirmos ao arrastamento dos maus pendores. Inspira-nos a coragem para vencermos os velhos hábitos, darmos uma atitude para romper com o comodismo. Ó Jesus, inspira-nos a resignação, porque tudo o que nos ocorre tem um fim útil e é para o nosso melhoramento. Por isso também nós Te pedimos, Jesus, inspira-nos paciência, porque tudo há de passar no tempo do Pai, não no nosso. Nesse instante, nós Te pedimos, Jesus, visita aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa adoentada que está nos pedindo prece, aqueles que sabemos que precisam do Teu amor. Derrama Tuas bênçãos sobre eles, Jesus, curando-os nesse instante, se for da vontade de Deus, auxiliando-os para que possam tomar novas e melhores decisões. Ó Jesus, alivia-o das dores que estão passando, se for da vontade de Deus, mas aquece-lhes a alma. Pedimos em especial pelos entristecidos, os deprimidos, aqueles entregues ao desânimo, ao desespero. Ó Jesus, abençoa-os, envolve-os no Teu amor, para que eles possam perceber que há um Deus bom e justo que nos chama à verdade. Abençoa os nossos lares, Jesus. Abençoa as nossas famílias. Que possamos ter no nosso lar um espaço de diálogo. Que compreendamos uns aos outros os limites de cada um, mas que nunca falte em nosso coração a indulgência e o desejo de ver o nosso semelhante feliz. Nós Te pedimos, abençoa todos os que sofrem, abençoa a nossa cidade, o nosso país, a humanidade que precisa de Ti, Jesus. E através de Ti, mais uma vez, voltamos nosso olhar ao Pai e num só pensamento dizemos: Deus de amor e bondade, perdoa as nossas faltas, Pai. Tu nos conheces tão bem, tende compaixão de nós, tende misericórdia da nossa fraqueza. Ampara-nos, ó Pai, protege-nos, livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu queria, antes de vocês saírem, lembrar os avisos da casa, dos nossos estudos na segunda-feira, com meu amigo Audálio, com a Rosângela. Quarta-feira, o estudo da Revista Espírita. Quinta-feira, a prece pelos doentes. Queria também lembrar a todos que nós já estamos na campanha de arrecadação do material para a feirinha, né? Fazer uma corrente de pensamentos fluídicos, de vibração, para o seu Augusto, pai da Letícia, que está meio fraquinho, ela teve que sair
para casa agora, vamos todo mundo mais tarde pensar positivamente, vibrar, envolver, pensar em paz, né? Porque a gente está sabendo que o clima está meio, né, assim, um pouco nervoso, um pouco conturbado. Oremos uns pelos outros, tá bom? Uma boa semana e a gente se vê qualquer hora.